Boa noite, pessoal. Vamos nos achegando, vai se acomodando aí, se você quiser pegar uma Bíblia. E daqui um minutinho a gente vai começar nosso momento da palavra. Dar continuidade a um tema que nós começamos há 2 segundas-feiras, que é sobre paternidade. Um minutinho a gente começa. Vamos lá. Vamos orar, colocar esse tempo diante do Senhor, colocar as nossas vidas diante do Senhor. Se você puder compartilhar essa live aí com alguns amigos, ou marcar alguns amigos aí nos comentários, ou mandar um aviãozinho, você que está no Instagram, você vai colaborar para que a palavra possa alcançar mais pessoas. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado, Deus, pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Queremos colocar a nossa vida no centro da Tua vontade e, primeiramente, pedir perdão por tudo aquilo que nós praticamos, que foi contra a Tua palavra e os Teus princípios. Nos arrependemos e clamamos pela Tua graça e pelo Teu perdão. Visita cada lar, cada casa, cada família e que o Teu Espírito Santo esteja trazendo entendimento e a revelação daquilo que nós vamos compartilhar hoje. Que eu consiga ter a sabedoria do Senhor para transmitir tudo aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Quero declarar que todo ego, todo orgulho, toda sabedoria humana caia por terra agora e que o Teu Espírito Santo tenha liberdade nessa noite. Abençoa-nos, visita-nos, pois nós dependemos do Senhor, precisamos do Senhor. Obrigado por esse tempo, que seja um tempo de edificação e crescimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Há 2 segundas-feiras atrás, mais ou menos 20 dias, Deus tem tocado no meu coração com relação ao tema paternidade. Eu voltei a falar de paternidade, fiquei um tempo sem falar sobre esse assunto e veio muito forte. Hoje eu quero dar continuidade e eu quero dividir em 2 partes. Eu vou falar sobre a paternidade e a identidade. Eu vou começar hoje e eu quero terminar na segunda-feira que vem sobre esse braço da paternidade, que é muito importante para entendermos algumas coisas que acontecem conosco, que diz respeito à paternidade. Paternidade é algo muito importante na Bíblia porque o próprio Deus se apresenta como pai. Então, isso precisa nos chamar a atenção. Quando nós falamos Deus, o nosso Pai Celestial, isso precisa trazer uma reflexão mais profunda e não apenas superficial da nossa parte. Por que Deus se apresenta como uma figura masculina? Por que Deus se apresenta como uma figura masculina e paternal? São algumas questões que a gente precisa fazer para nós mesmos e buscar a resposta na palavra. E por que Deus colocou um homem dentro da família e constituiu ele ali como pai? Tem uma importância, tem uma finalidade. Veja só, quando nós falamos de identidade, nós precisamos entender que os pais, eles são responsáveis por firmar grande parte da identidade dos filhos. Notadamente o pai, mas a mãe também tem a participação ali em incutir na vida dos filhos algumas características, como eu já disse em reuniões anteriores. Temos aqui relacionada a identidade, veja só, quanto ao exterior, ao físico, os pais estabelecem ali na vida dos filhos a cor da pele, os olhos, o tipo de cabelo, o tipo físico, Quanto à questão emocional ou quanto à alma, nós temos o temperamento, que é dividido aí, como a psicologia
diz, né, em sanguíneo, colérico, melancólico, fleumático, né, a ousadia, a intrepidez, a passividade. Né? Os pais também trazem essas características, né, no emocional dos filhos. E quanto ao espiritual, os pais estabelecem ali a direção, o propósito, a arte de estabelecer alvos, né, objetivos a curto, médio e longo prazo, os limites, né? E eu enfatizo essas características que são principalmente do pai. O casal, ele incute ali o senso de trabalho em equipe, né? A sexualidade, a sensualidade, né? A afetividade. Tudo isso são características que os pais incutem na vida dos filhos, né? Mas infelizmente hoje o que a gente tem visto, nós temos um grande problema que está surgindo dentro das famílias hoje em dia, que a incapacidade de desenvolver relacionamentos saudáveis. E quando não tem esse relacionamento dos pais com os filhos, né, como diz Malaquias no capítulo 4, versos 5 e 6, que viria alguém no espírito de Elias e converteria o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Ali nós sabemos que estava falando de Jesus, para haver esse entrosamento, essa conversão de um coração ao outro, ou seja, o coração dos pais voltado para os filhos e o coração dos filhos voltado para os pais. Mas o que nós temos visto nesses últimos dias é essa incapacidade de ter de desenvoltura desses relacionamentos saudáveis de pais com filhos, de filhos com pais, e isso tem feito com que muitos filhos percam a sua identidade, que confundam a sua identidade, que maculem a sua identidade. Isso acontece pela ausência ali do pai ou da mãe na vida do filho. E eu quero enfatizar a paternidade, a ausência do pai. A ausência do pai traz consequências muitas vezes irreparáveis na vida do filho. Ele cresce sem direção, que é a característica que o pai incute, sem limite, sem segurança, sem proteção. O pai é responsável por transferir para o filho todas essas características, né? O limite, a segurança, a proteção, a direção, né? A sexualidade. É o pai que estabelece a sexualidade do filho, tanto do menino quanto da menina. É só nós pensarmos um pouco e ir para a ciência. Quem possui a semente que é engendrada ali em um óvulo feminino é a semente, o espermatozoide, que estabelece a sexualidade, que vem do pai. É o pai que estabelece a sexualidade. Mas quando esse pai ele não está presente, ele simplesmente gerou. Mas essa sexualidade vai ficar perdida, essa identidade sexual do filho vai ficar perdida por conta da ausência da participação do pai ali na vida do filho. Quando eu falo participação, não é apenas física, mas principalmente moral, espiritual, emocional na vida do filho. E aí a maioria das pessoas que estão em conflito com a sua identidade sexual hoje teve algum problema com o pai. A ausência física, moral, o abandono, o abuso, a violência, a rigidez, o autoritarismo, a passividade. Esses comportamentos do pai trazem algumas consequências para a vida dos filhos e maculam a sua identidade. Tudo isso traz consequências para os filhos, principalmente no desenvolvimento da sua identidade. Estão crescendo sem saber quem são, sem direção, sem limites, fazem o que querem. Por conta da ausência da figura paterna.
estão em dúvida com relação à sua sexualidade, estão em dúvida com relação à sua identidade e acabam por se tornar quem a mídia diz que eles são. Consegue perceber como que a influência externa, se não tem uma estrutura interna, como que a influência externa vai macular a identidade dos filhos? E se o pai não estabelece quem ele é, a identidade dele ali, ele vai ser quem a mídia diz, quem os movimentos dizem que esses filhos são, quem as ideologias dizem que eles são. E quando nós falamos sobre paternidade e identidade, eu gostaria de falar as consequências da falta de identidade. São várias consequências, mas aqui a gente quer pincelar algumas. Quais são as consequências de alguém que não tem a sua identidade firmada? Não sabe quem é, não sabe para o que foi gerado, não sabe o seu papel, o seu propósito. Não sabe quem ele é em Deus ou quem ela é em Deus. A identidade é firmada em Cristo. É firmada em Deus. Deus, no livro de Gênesis diz, e criou Deus o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. A nossa identidade está nele. Mas infelizmente, Deus ele estabeleceu uma família, para que essa família se incumbisse de firmar a identidade dos filhos ali, principalmente o pai, que é uma tipologia, uma representatividade de Deus dentro da família. Só que os pais falharam. E quando existe essa falha, existe uma maculação na identidade. E quais são as consequências? As consequências da falta de identidade. Quando a pessoa perde essa identidade, ela começa a ter alguns comportamentos que denunciam que realmente ela não sabe quem ela é. Veja só, como eu disse, algumas características. Nós não vamos aqui tentar falar de todas as características, mas algumas para a gente identificar. Veja só, algumas consequências. Complexo de inferioridade. A síndrome da comparação. Está sempre se comparando. A síndrome da inveja. Que é a inveja, ela não é somente, não está fechada em somente a pessoa querer ter o que o outro tem, mas ela não quer que o outro tenha. Se ela não tem, o outro também não pode ter. Ela não se alegra com a vitória do outro, com a conquista do outro, com quem o outro é. A competição, a manipulação, a carência, a rejeição e, enfim, tem uma série de consequências aí na vida da pessoa quando ela perde a sua identidade, quando a sua identidade está maculada. Quando nós falamos de complexo de inferioridade, nós temos vários exemplos na Bíblia. Nós podemos citar em Êxodo a vida de Moisés. Lá no capítulo 3, quando na sarça ardente, Moisés está passando em um determinado lugar lá, quando ele está apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, e ele vê uma sarça que se queimava, mas não se consumia. E ele chegou perto para ver aquilo ali, Deus fala com ele, Deus começa a falar para ele que ele seria o libertador do povo de Israel, que estava escravo na terra do Egito. E o que me chama a atenção é a resposta de Moisés. No capítulo 3 de Êxodo, no verso de número 11, olha só o que diz. Olha a resposta de Moisés quando Deus fala para ele. Deus fala para Moisés, olha, eu quero que você vá lá e fala com o faraó para libertar o meu povo. Olha a resposta de Moisés. Capítulo 3, verso 11 de Êxodo. Diz assim, então Moisés disse a Deus, quem sou eu para que vá a faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Ou seja, ali já entra o complexo de inferioridade. Ele não se achava capaz, ele não se achava competente para fazer aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer.
Deus sabia quem era Moisés. Deus não sabia dos limites de Moisés. Mas mesmo assim, Deus escolheu Moisés. Mas ele se colocou como vítima, como um coitado. Como alguém que não podia. Eu sou pequeno, eu não posso fazer isso daí. Como que eu vou falar com o faraó? E aí, se a gente estudar a vida de Moisés, você vai entender algumas coisas. Veja só, Moisés, a Bíblia não cita quem é o pai de Moisés. Você não vê uma figura paterna ali. Moisés é criado por 3 mulheres. Pela mãe, Joquebede, pela irmã Miriam, que acompanhou ele quando a mãe colocou num cesto ali no rio Nilo, e pela filha de Faraó. Nós sabemos que o pai dele era Arão, porque em outra parte na Bíblia fala sobre a genealogia e cita o nome dele. Mas você não percebe a presença moral, espiritual, emocional e física do pai na vida de Moisés. Ele é criado por 3 mulheres. E aí a gente começa a identificar do porquê que ele tinha esse complexo de inferioridade. Nós podemos citar também Gideão. Em determinado momento, Deus chega para Gideão, o povo de Israel está sendo assolado pelos amalequitas, pelos midianitas, né? Pelos midianitas, está lá em Juízes, no capítulo número 6, e de repente Deus levanta, chama Gideão para libertar o povo, para batalhar pelo povo. E olha a resposta de Gideão. Em Juízes, no capítulo 6, eu vou ler só para a gente entender como que esse complexo de inferioridade, ele pega sorrateiramente a vida de alguns homens da Bíblia, que a gente vê que são homens notáveis, mas que infelizmente, por conta da falta de identidade, eles se viam como pequenos. Eles se viam como incapazes de desenvolver algumas coisas. Deus escolhe, Deus sabe da capacidade, Deus quer levantar, Deus quer usar, mas eles mesmo colocam obstáculos naquilo que Deus quer fazer na vida deles. Consegue entender? Às vezes Deus quer fazer algo na sua vida e não é o diabo que está colocando obstáculo. É você que está atrapalhando. É você que não está querendo. É você que está colocando barreiras. Talvez por conta da inferioridade, talvez por conta de uma série de coisas que foram colocadas aí na sua cultura, no seu padrão familiar. E isso tem, às vezes, sido obstáculo para você desenvolver aquilo que Deus quer que você faça. Deus quer, mas infelizmente talvez você não está se vendo capaz para desenvolver algumas coisas. Consegue entender? Olha Gideão, capítulo 6 de Juízes, no verso 15, Deus chama ele fala assim: respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? A minha família é mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da minha família. Olha o complexo de inferioridade desse camarada. Um cara que com 300 soldados derrotou todo o exército dos midianitas, apenas tocando uma trombeta ali e quebrando alguns barris ali. Eu penso que Deus já fez isso para ele não se vangloriar. Mas olha a inferioridade. Olha o que você não saber quem você é, olha as consequências que trazem. E hoje eu quero dar ênfase em um personagem. Nesse eu quero, assim, gastar um pouquinho mais de tempo, né? Nesse personagem da Bíblia que demonstrou, assim, várias dessas características da falta de identidade. Falta de firmeza em quem ele era. Falta de convicção sobre quem ele foi criado para ser. Esse personagem é Saul, cuja história é narrada lá no livro de 1 Samuel, a partir do verso 9. Vamos ver aqui algumas consequências da falta de identidade de Saul, da falta de firmeza em sua identidade. Olha só, capítulo 1 Samuel, no capítulo de número 9, né? Saul, veja só para nós contextualizarmos aqui o que está acontecendo. O povo de Israel é liberto, o povo de Israel toma posse da terra prometida com Josué, e aí o povo, eles começam a ir para o pecado, Deus estabelece alguns juízes,
vários juízes vêm e liberta Israel de algumas opressões dos inimigos. Chega um momento que o povo de Israel olha para as outras nações e eles começam a ver que as outras nações possuem reis. E eles chegam para o sacerdote da época, que é Samuel, e falam assim: nós também queremos um rei. Nós também queremos um rei que governe sobre nós. E aquilo desagradou o coração de Samuel e desagradou muito mais o coração de Deus. Mas Deus olha para Samuel e fala assim: Samuel, faz o que o povo está pedindo. E aí Samuel ele fica ali em um conflito interno, mas chega um determinado momento que Deus mostra para ele quem é o rei e fala para ele ungir o rei. E esse homem que Deus indica para ele é Saul, né? Saul era da tribo de Benjamim, filho de um homem chamado Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afia, benjamita, homem forte. Agora veja só algumas consequências na vida desse homem. A Bíblia fala que ele, do ombro para cima, ele sobressaía sobre todos os jovens que tinha em Israel. Era um cara bonito, era um cara forte, era um cara que chamava a atenção. Era um cara que exteriormente, quando o povo olhou para ele, o povo teve certeza: esse vai ser o nosso rei. Mas o povo não conhecia o interior de Saul. E olha que coisa interessante. No capítulo de número 21, quando Samuel chega para ungir Saul rei, olha o que Saul fala para Samuel no capítulo de número 9, 1 Samuel 9, verso 21. Respondeu Saul: mas não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que você me diz tal coisa? Aqui a gente já vê também um complexo de inferioridade, insegurança. Não tinha firmeza na sua identidade. Embora chamasse atenção pelo seu exterior, o seu interior era fraco. Não tinha firmeza, não tinha ousadia, não tinha intrepidez. Se sentia inferiorizado. As pessoas, um pouquinho mais para frente, no verso de número... no verso 10, 22, diz assim: então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor: ele se escondeu entre a bagagem. Sabe o que aconteceu? Samuel chama Saul, fala que ele seria o próximo rei, ele se sente inferior, ele se sente inseguro, e depois, quando em determinado lugar Samuel reúne todo o povo para ungir Saul rei, ele se esconde no meio das bagagens. Um homem grande, forte, que chamava atenção, bonito, se escondendo no meio das bagagens porque tinha vergonha. Ficou constrangido, não tinha firmeza na sua identidade, era inseguro. Por fora, até chamava atenção, mas por dentro, era uma pessoa insegura. Não tinha firmeza na sua identidade. Era vitimista. Tinha a síndrome do coitadismo. Quem sou eu? A minha família é menor, a minha tribo é a menor. Consegue entender o que a falta de identidade, as características, que os frutos da falta de identidade, o que eles demonstram na vida da pessoa? Ela se torna insegura, ela tem medo, ela se esconde atrás de um personagem, muitas vezes, que ela mesma criou. Continuando, olha só, no capítulo, um pouquinho mais para frente, capítulo de número 13 de 1 Samuel, no verso 8, diz assim, Samuel fala para Saul, ele unge Saul, Saul agora ele começa a ser reconhecido como rei, mas Samuel fala para ele, você vai até determinado lugar, você espera lá durante 7 dias, que eu vou lá e nós vamos oferecer sacrifício ao Senhor para
confirmar o seu reinado, para confirmar diante de todo o povo que realmente você é o rei que Deus escolheu, que Deus permitiu para esse povo. Permitiu porque não foi Deus que escolheu, quem escolheu foram os homens. Mas que Deus permitiu que reinasse sobre esse povo. E assim foi. Só que nesse período, quando Saul chegou em determinado lugar, né, em Gilgal, veja só, se levantaram os inimigos para batalhar contra o povo de Israel. E Saul, ele viu aqueles inimigos, ele começou a ficar com medo e Samuel falou para aguardar 7 dias. Nesse período, olha, passaram 5, 6 dias. No 7º dia, veja só, no 7º dia, o povo começou a se espalhar. Sabe o que Saul fez? Pela sua insegurança, pela sua falta de firmeza, pela sua falta de confiança em quem ele era, em quem Deus tinha separado ele para ser, ele oferece sacrifício a Deus, desobedece e faz algo que ele não era capacitado para fazer, ele não tinha autoridade para fazer. Quem oferecia sacrifício na época eram só os sacerdotes, era Samuel que tinha que oferecer. E ele, com medo, porque o povo começou a se dispersar, talvez ali para fazer uma moral com o povo, para mostrar que ele poderia, para mostrar sua reputação para o povo, ele oferece, desobedece a ordem da autoridade espiritual que tinha diante do povo, que era Samuel, e ele faz algo que ele não tinha autoridade para fazer, oferece sacrifício a Deus. E quando Samuel chega, né, verso 9 diz assim, disse Saul, trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. No 7º dia, inseguro, impaciente, não tinha convicção da palavra de Deus na boca do sacerdote. Muitas pessoas hoje estão inseguras, estão indecisas, não sabem quem são, estão oscilantes na sua identidade e fazem coisas que elas não estão autorizadas a fazer. Querem mostrar para as pessoas um personagem que elas não são. Querem mostrar uma força que elas não têm. Estão perdidas na sua identidade, como Saul. E olha o que Samuel fala para ele. Ele fala assim, Saul fala assim, quando eu vi que o povo ia se espalhando daqui e tu não vinhas nos dias aprazados e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu pensei, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Assim, senti-me obrigado a oferecer holocausto. O argumento do inseguro sempre vai ser transferir as suas responsabilidades para aqueles que estão à sua volta. Quem tem firmeza na sua identidade, assume as suas responsabilidades, assume os seus atos e as consequências provenientes dos seus atos. Saul errou e quis se justificar com Samuel, falando que, olha, o povo começou a se espalhar, então a culpa é do povo. Eu não tive a benevolência do Senhor, então eu ofereci o sacrifício. E aí olha a resposta de Samuel. Procedeste tolamente em não guardar o mandamento que o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Pois o Senhor teria confirmado o teu reino hoje sobre Israel para sempre. Por falta da obediência, que a falta de identidade desencadeia, ele deixou de usufruir um reinado que seria para sempre. Consegue entender o que a falta de identidade traz? Insegurança, centralização. Ele centralizou em si. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho autoridade para isso. Eu sou o rei agora. Só que o rei tinha algumas responsabilidades. Mas ele não poderia interferir nas responsabilidades que não eram dele. Que era incumbência apenas do sacerdote. Que era oferecer o sacrifício. Quem não tem firmeza na sua identidade, quem perdeu a sua identidade, às vezes faz coisas que não está autorizado a fazer.
As pessoas, ele olha para o povo, vê que o povo está indo embora e já começa a pensar, olha, eles vão me abandonar. Quem tem falta de identidade tem dificuldade em relacionamento. Talvez por ter sido abandonado também enquanto criança. Por ter sido rejeitado. É carente. Precisa sempre que as pessoas estejam ali bajulando. E quando tem um relacionamento, quando consegue ter um relacionamento, sufoca aquele relacionamento achando que vai perder, porque foi rejeitado, foi abandonado, e agora que tem um, se lembra do seu histórico de abandono e rejeição, achando que vai perder, começa a sufocar e tenta prender aquela pessoa. E aí acaba perdendo, porque ninguém consegue viver sufocado em um relacionamento, aprisionado, sem liberdade, manietado por um doente emocional. Saul era teimoso. Samuel falou assim, não, espera. Ele era teimoso. E parece até que aqui, divagando, aqui nos nossos pensamentos, na minha mente fértil e santificada, veja só, Saul, ele era filho de um homem chamado Quis, que criava jumentas. E a impressão que dá é que as características desses animais começam a fazer parte da vida de Saul. Jumenta era um animal teimoso. Era um animal que quando empacava, ninguém tirava do lugar. E parece que Saul tem essas características. Teimoso, empacado, achava que podia fazer as coisas do jeito dele. Diferente de Davi, que cuidava de ovelhas. Ovelha é dócil, é fácil de lidar, obedece à voz, não reclama. Que era a característica de Davi. Mas isso é para um outro dia para nós pensarmos e refletirmos. Mas vamos continuar aqui. Veja só, no capítulo 15 de 1 Samuel, verso 9, enquanto eu tomo uma água, você abre a sua Bíblia aí e aproveita e compartilha essa live aí com as 2 ou 3 pessoas, uns 2 ou 3 amigos. Veja só, olha o que a falta de identidade faz na vida da pessoa. 1 Samuel 15, no verso 9, novamente Deus dá uma ordem para Saul através de Samuel e novamente Saul desobedece. Existiu uma guerra ali com os amalequitas e era para exterminar toda aquela nação, inclusive o rei Agag. Mas Saul, ele não cumpre, ele desobedece novamente. É um cara teimoso, é um cara empacado, é um cara que quer governar segundo o seu próprio entendimento e a sua força, não dá ouvidos às autoridades. Por quê? Porque não tem firmeza na sua identidade. Tinha dificuldade de submeter a autoridade, desobedece novamente. Verso 9 diz assim, Saul e o povo, porém, pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia. E não os quiseram destruir totalmente, mas toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Novamente vem a palavra do Senhor para exortar Saul. Samuel chega e fala com ele de novo. Por que você não cumpriu as ordens do Senhor? E é uma coisa tão nítida na vida de Saul, essa falta de identidade, essa insegurança, essa coisa de querer chamar atenção, de querer ser o centro das atenções. Olha o que diz no verso 12 de 1 Samuel 15 ainda, diz assim, madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, mas foi-lhe dito, Saul já chegou ao Carmelo, e aí levantou para si um monumento, e voltando passou e desceu a Gilgal. Saul levantou ali um monumento para ele, para mostrar quem ele era. Era um cara que era carente, que precisava que a sua reputação fosse massageada constantemente. Era um cara que queria se aparecer, ele era egocêntrico, narcisista.
E a característica que mais chama a atenção, assim, nessa perda de identidade de Saul, que era mais evidente, patente na vida de Saul, é que constantemente ele estava transferindo as suas culpas. Não assumia suas responsabilidades. Ele sempre transferia. A culpa nunca era dele. Imagina eu assumir a culpa, eu ter humildade de assumir a culpa. A culpa sempre vai ser de alguém. Quem não tem firmeza na sua identidade nunca assume os seus boletos, nunca assume as suas responsabilidades. Sempre transfere a culpa. A culpa é da minha esposa, a culpa é do meu esposo, a culpa é dos meus filhos, a culpa é do meu patrão, a culpa é do meu líder, a culpa é do pastor, a culpa é de Deus, a culpa é do mundo. Não tem firmeza na sua identidade. Não assume as consequências das suas escolhas. Primeiro que já tem dificuldade de fazer escolhas, de tomar decisões. E quando as toma, se tem alguma consequência, ele transfere as responsabilidades. Olha aqui, foi o caso de Saul. Verso 15, ele diz assim, quando Samuel interpela ele, você não destruiu todos? Não, eu cumpri a ordem do Senhor. E aí Samuel fala assim, mas que mugido é esse de bois que eu estou ouvindo? E aí Saul responde, no verso 15, os soldados os trouxeram de Amaleque, pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para os oferecer ao Senhor, o teu Deus, mas o restante destruímos totalmente. Os soldados que trouxeram foram os soldados que pouparam, eles que não quiseram matar. Mas os soldados estão debaixo da ordem de quem? Olha Saul transferindo a culpa, transferindo suas responsabilidades. A culpa foi dos soldados, eles que pouparam. Mas ó Samuel, tem uma justificativa boa. Eles pouparam o melhor dos bois, das ovelhas, para oferecer em sacrifício ao Senhor. O carente é assim, ele erra. E quando descobrem o seu erro, muitas vezes ele quer se esconder atrás de um argumento de que estava fazendo aquilo por ordem de Deus, para agradar a Deus, para adorar a Deus. Nunca a responsabilidade vai ser sua. Alguém sempre vai levar a culpa, mas ele não assume. Afinal de contas, ele tem uma reputação para manter. Não assume a responsabilidade. Às vezes ele se justifica dos seus erros, como eu disse aqui, suas falhas, argumentando que está cumprindo a vontade de Deus, que está oferecendo o seu melhor a Deus. Verso 21 complementa isso, ele diz assim, os soldados tomaram do despojo ovelhas e bois, o melhor do destinado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Olha só. Vamos mais, no capítulo de número 30, olha só o que diz aqui. Depois dele se justificar, Samuel olha para ele e fala assim, ó, Deus vai retirar o reino das suas mãos. E quando Samuel vai se retirar, ele tenta segurar Samuel ali, ele pega na veste ali de Samuel, né? Na barra do manto de Samuel, e acaba se rasgando. E aí Samuel fala para ele assim, ó, o Senhor hoje rasgou de ti o teu reino. E ele vai dar ao teu próximo, que é melhor do que você. Sabe o que Saul faz? Ele não se preocupa em se arrepender, em se humilhar diante de Deus. Porque quem tem falta de identidade, quem tem insegurança, quem é manipulador, quem é egocêntrico e orgulhoso, ele faz isso. Ele não se humilha, ele não reconhece as suas falhas. Ele sempre tem uma justificativa. E olha o que Saul faz. Respondeu Saul, pequei, mas honra-me diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volta comigo para que eu adore ao Senhor teu Deus. Sabe o que ele faz? Samuel, volta comigo lá para Gilgal, para o povo ver que eu estou com você, para o povo ver que você, o líder espiritual que o povo respeita, que eu estou do seu lado. Vamos manter aqui a minha reputação, vamos manter aqui a nossa posição.
tem dificuldade de se humilhar. O orgulho faz isso. Quando nós maculamos a nossa identidade, o orgulho toma conta das nossas vidas. E a humildade é algo que passa longe. Egocêntrico. Gosta dos aplausos. Olha, honra-me diante do povo, Samuel. Volta comigo. Ele queria que Samuel subisse na carruagem dele e que a hora que ele chegasse o povo visse Saul. Olha, Saul venceu os amalequitas. Olha, Samuel está com ele. Significa que ele foi aprovado. Olha, vamos aplaudi-lo, vamos reconhecê-lo. Mal sabia ele que Deus já tinha decidido tirar o reino das mãos dele. Perdeu a sua identidade. E muitos estão assim, tentando pintar uma imagem que eles não são. Tentando ainda defender a sua reputação, tentando se esconder atrás do orgulho, quando Deus já retirou a sua mão de sobre ele. Como sempre, ele foi rejeitado e abandonado, perdeu sua identidade. E assim ele tenta restaurar a sua identidade ali, chamando a atenção para si. Mas ele não percebe que quanto mais ele tenta fazer algumas coisas, mais ele vai se afundando, mais ele vai maculando a sua identidade, uma identidade falsa. Ele tentava mostrar para as pessoas alguém que ele não era. E quando eu falo disso, que também está ligado à identidade, eu lembro do apóstolo João. Desculpa, de João Batista, o profeta. Quando em determinado momento as pessoas chegam para ele e começam a perguntar para ele, né? Quem és tu? És tu Elias? E ele fala, não, não sou. És tu o profeta? Não, não sou. Quem é você? Você é Jesus? E ele responde no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 20, diz assim, ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Porque quem tem firmeza da sua identidade sabe quem é, mas sabe também quem não é. Não tenta mostrar uma coisa que ele não é. Ele poderia ter aproveitado a oportunidade aqui e falado, não, eu sou um profeta, eu vim anunciar o caminho do Senhor, eu vim anunciar que Jesus vai vir. Ou ele poderia falar que era algum tipo de Cristo ali, se ele fosse um cara carente, se ele não tivesse firmeza na sua identidade, mas ele sabia quem ele era em Deus. E ele sabia também quem ele não era. Eu não sou o Cristo. Aquele que há de vir após mim, eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Veja só a humildade desse camarada. Ele sabia, tinha firmeza na sua identidade. E uma das características de quem tem firmeza na sua identidade, uma das características que se sobressaltam na vida dessa pessoa é a humildade. É reconhecer quem ela é e reconhecer quem ela não é. Não quer pintar um personagem, não quer mostrar uma coisa que ela não é. Que é o que Saul fazia. Olha só o verso 15, capítulo 15 de 1 Samuel, no verso 35, diz assim, nunca mais viu Samuel a Saul, até o dia da sua morte, mas teve muita pena dele. E o Senhor se arrependeu de haver posto Saul como rei sobre Israel. Quem não tem firmeza na sua identidade começa uma série de comportamentos comprometedores, egocentrismo, manipulação, complexo de inferioridade, insegurança, não tem firmeza na sua identidade. E isso tudo faz com que as suas decisões e os seus comportamentos fazem com que ele perca ali a sua cobertura. Se nós pudermos falar de uma forma mais simples, ele começa a perder o seu ponto de apoio, os seus orientadores começam a se afastar, os seus discipuladores, os seus amigos começam a se afastar.
Porque ninguém suporta viver perto de uma pessoa que é egocêntrica, que quer aparecer, que acha que sabe mais do que as outras, que acha que é o melhor de todos, que faz as coisas sem uma decisão pautada nos princípios do Senhor, como Saul fazia. Perdeu aquele que estava sendo usado por Deus para restaurar a sua identidade, que era Samuel. Samuel se afastou dele e não viu mais Saul até o dia da sua morte. Samuel estava ali para dar destino, para orientar, para trazer segurança, para trazer provisão, para trazer reconhecimento na vida de Saul. Mas Saul tinha dificuldade com a autoridade, porque ele não tinha firmeza na sua identidade. Capítulo 16, verso 21 diz assim: Assim, Davi veio a Saul, esteve perante ele. Saul o amou muito e o fez seu escudeiro. Só que lá na frente, veja só, quando Davi começa a tocar uma harpa, a Bíblia fala assim que um espírito mau da parte de Deus vem sobre Saul, ele fica ali possesso, e aí eles trazem Davi para tocar uma harpa, e aquele espírito, Saul é liberto daquele espírito, e Saul começa a gostar de Davi, traz ele para perto, começa a amar Davi, até o momento em que Davi começa a ter vitórias. Porque quem tem falta de identidade não suporta ver o próximo vencendo, como eu disse. Quando eles cantam, veja só, Davi começou a guerrear as batalhas de Saul, começou a vencer. Em determinado momento, quando ele chega na cidade, algumas mulheres cantam algumas músicas e diz assim: Saul feriu os milhares, mas Davi os seus 10 milhares. 1 Samuel 18:8 fala assim: Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram muito, e pensou: 10 milhares deram a Davi e a mim somente milhares? Competição. Inveja, porque começaram a reconhecer que Davi era um ótimo guerreiro. Aquilo acionou o complexo de inferioridade dele, a competição, a inveja, aquilo que estava no interior dele. E olha só, na verdade, o que lhe falta se não só o reino? Por que estão elogiando Davi? Dá o reino para ele também. Daquele dia em diante, Saul trazia Davi sob suspeita. Na sequência, Saul tenta matar Davi. Aqui atrás, como nós lemos, ele traz Davi para perto. Amou muito e o fez seu escudeiro. Quando Davi começou a aparecer mais do que Saul, quando Davi começou a vencer as batalhas, Saul trouxe Davi por suspeita e tentou matá-lo com a lança, tentou encravar ele na parede. Ele se desviou e fugiu de Saul. A falta de identidade faz a pessoa carente. E o carente é oscilante. Uma hora ele fala que ama, outra hora ele odeia. Vive competindo. Mas é uma competição doentia. Emocional. Essa competição é ligada mais à carência de ser reconhecido do que propriamente um desejo de vencer batalha e servir o povo. Tinha mais a ver com o seu egocentrismo do que servidão ao povo. Era um manipulador. Em determinado momento ele manipula Davi para que o povo virasse as costas para Davi. Ele tira Davi da liderança e coloca Davi lá longe. Porque ele não suportava ver Davi tendo mais privilégio do que eles, tendo mais vitórias do que ele. É isso que traz a falta de identidade. E como eu disse, quem firma a identidade é a paternidade. A paternidade e a identidade. Quem firma a identidade dos filhos é a paternidade. Principalmente do pai. A mãe também tem a sua influência, mas principalmente do pai. É o pai que traz segurança. É o pai que mostra: você é isso. E se o pai falou para um filho que ele é isso, ele acredita no pai, porque o pai é a autoridade número 1 da vida dele. Se o pai fala que ele é forte, ele vai acreditar que ele é forte. Mas se o pai falar que ele é um fraco, um derrotado, ele também vai acreditar. Por isso os pais precisam tomar cuidado com aquilo que eles falam, as palavras que eles liberam sobre a vida dos filhos. Paternidade e identidade.
Saul teve dificuldade na sua identidade. E o que nós podemos extrair aqui é que talvez, a Bíblia não diz, isso vem de um relacionamento quebrado com o pai. Muitas consequências Saul teve pela falta de identidade. Complexo de inferioridade, carência, rejeição, competição, inveja, manipulação, orgulho, egocêntrico, levantou um altar para ele. Talvez você possa identificar alguma dessas características na sua vida. Eu quero te dizer, Jesus pode restaurar a sua identidade. Em determinado momento, num dos evangelhos, Jesus pergunta assim, o que o povo fala que eu sou? Aí uns falaram, um profeta, João, Elias, e vocês? E aí Pedro, num rompante, cheio do Espírito, ele fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Imediatamente, Jesus olhou para ele e falou assim, e eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa revelação, sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A partir do momento que você tem uma revelação de quem é Deus, Deus traz uma revelação de quem você é. Não importa se você sofreu carência, abandono, ou você foi rejeitado pelos seus pais, ou você sofreu, ou você não conheceu os seus pais. O que importa é você entender quem é Jesus. E Ele vai restaurar a sua identidade. Mas nós vamos destrinchar isso um pouquinho mais na segunda-feira que vem. Jesus restaura a nossa identidade. Na segunda-feira que vem. Amém? Vamos orar pelos pedidos de oração. Temos alguns pedidos de oração aqui. Eu quero orar pela família do seu Dito, né, que faleceu, a dona Nadicir, a esposa. Orar pela família do meu tio Dô, da tia Nésia, que perderam as filhas, né, a Gilda, a Toninha, pela vida da tia Zelita, pela vida da Gilza, da Lúcia, do Gentil, pela vida da Pri, o Nelson, o Vinícius, o Luciano, a Eloá, né? Oração pelo Wellington e a Giovana, de Rio Preto, primos do Guilherme, que testaram positivo para a Covid. Oração pela vida da Lucelena e da Duda, a esposa do Guilherme, e a Duda é filha da Lucelena. Flavinho, meu amigo Flavinho, pede oração pela sua vida e pela vida da sua esposa, tá lá em Rio Preto. Um abraço, Flavinho. Janaína Torraca, pede oração. Sim, pede oração pela vida do Sandro e pela vida do Isaac, tá? Vamos orar, sim, Jana, pelo Sandro. Ele exerceu o papel de paternidade na vida do Isaac aí. O Isaac já tá grandão, encontrei ele esses dias aí. Já tá um moço. Vamos orar, sim, para que haja uma conversão de pais com filhos, de filhos com pais. Eita glória! O Rodrigo Brito pede oração em favor de um casal de tios, a Naide Brito e Paulo, e seu primo Crisley Fabrício de Brito Pereira. O Rodrigo Brito é irmão do pastor Diego Brito. Eita glória! Deus abençoe, meu irmão. Vamos orar sim. Também a Elaine Reis pede oração pela Helenice e Antônio Carlos, seu irmão. Vamos orar. Eu quero orar também pela vida do Zé Jovino, a Valéria e os filhos, pela vida do meu amigo Lucas e a Eliane e o Isaac, que estão aqui em Pereira, nos visitando. Oração para o Rogério Caetano, meu amigo Rogério, irmão da Claudineia. Quero orar também pela vida do... Mateus, irmão da Cíntia. Isso, Mateus Zago. Vamos orar pela vida do Mateus Zago. Vamos orar também pela vida do Edmilson, meu amigo Fumaça, que está lá em Campinas. O Anderson em Hortolândia. Vamos orar pela vida do Beto e da Márcia, que estão lá no Japão. O Paulo e o Isaías. O Elvis, a Tati, o Nicolas e a Sofia, que estão lá em Portugal. O Fabinho, a Dai
e a Naomi. Vamos orar pela vida do Francisco. Vamos orar pela vida do Demétrio, do Alan, meu primo, que está lá em Costa Rica, do Flávio e da Fernanda, que estão lá na Austrália, a Aline também. Vamos orar pela vida... Quem mais pediu oração? Pela vida da minha esposa, a Fabiana, o Tarso, minha mãe. Vamos orar? Vamos orar por essas vidas. A Thaís, que saiu do isolamento. Isso, vamos agradecer também por Deus ter agido na vida do Ataíde, da Candinha, do Alan, da Aline. Glória a Deus, que Deus colocou a mão sobre eles, a Tatá, o Leandro, né? Vamos orar, vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Meu Deus, meu Pai, obrigado pela Tua graça e pelo Teu cuidado. Nós queremos colocar cada uma dessas vidas diante do Teu altar e, Deus, pedir que a mão poderosa do Senhor esteja sendo colocada na família do Seu Dito, que perdeu a esposa. Deus, que o Senhor esteja trazendo consolo também na vida do meu tio Dô, da minha tia Nésia, Deus, que perderam as filhas, do Luciano e da Eloá, da Pri, do Anderson, do Vinícius, do Nelson, Pai. No nome de Jesus, que o Senhor esteja trazendo o Teu consolo, o Teu conforto. Também, Deus, a vida do Neto, do Juninho, do Daniel, Deus, que perderam o pai, nosso amigo Beto, a esposa. Deus, coloca a Tua mão sobre aquela família, traz o Teu consolo e o Teu conforto. Também eu quero te pedir, Deus, que Você esteja estendendo a Tua mão poderosa sobre a vida, Deus, do Wellington e da Giovana, Deus, que estão lá em Rio Preto. Ministra a Tua cura sobre a vida deles. Pai, em nome de Jesus, também coloca a Tua mão sobre a Lucelena, a Duda. Restaure a vida delas, encha elas, Deus, ó Pai, com o Teu poder e com a Tua graça. Deus, a vida do Zé Jovini e a família, do Lucas e da família. Pai, em nome de Jesus, a vida do Flavinho, que está lá em Rio Preto. Visita ele com o Teu poder, com a Tua graça, toda a família. Pai, em nome de Jesus, também quero colocar diante do Senhor a vida da Janaína, do Sandro, do Isaac. Deus, coloca a Tua mão sobre essa família. Sabemos que existe uma promessa sobre a vida do Sandro. Deus, que essa promessa venha se cumprir. Enche ele com a Tua graça. Guarda-os, Deus. Livra-os de todo mal. E que o Isaac possa crescer com referencial. Deus, que ele possa desenvolver aquilo que o Senhor tem reservado para a vida dele. Dê sabedoria aos pais para ensiná-lo, Deus, ó Pai, sempre nos Teus caminhos. Pai, no nome de Jesus, coloca essa família diante do Teu altar. Também a vida do Rodrigo, nosso amigo, ele pede oração, Deus, ó Pai, pela Nailde, pelo Paulo, Deus, ó Pai, o Crisley, Fabrício, Deus, ó Pai, em nome de Jesus, que Você esteja visitando, derramando a Tua graça, a Tua cura, o Teu milagre, o Teu poder sobre essa família. Deus, também sobre a vida do Antônio Carlos, a Helenice, Deus, ó Pai, que são parentes da Elaine Reis. Visita essa família, Deus, ó Pai. Restaura, derrama da Tua graça sobre eles. Deus, visita os meus amigos lá no Japão. Deus, ó Pai, o Edmilson, o Anderson, toda a família. Deus, o Alan, a Fernanda. Deus, ó Pai, o Flávio. Deus, no nome de Jesus, o Elvis, a Tati, a Sofia. Deus, ó Pai, o Nicolas. Deus, o Fabinho, a Dai e a Naomi, que o Senhor tenha alcançado e abençoado. Derrama a Tua graça sobre essas famílias, Pai. Nós colocamos cada uma dessas vidas diante do Teu altar. O Beto, a Márcia, meu Deus, o Nilton, meu amigo aqui da padaria. Deus, coloca a Tua mão sobre ele, derrama da Tua graça sobre ele, abençoa o negócio dele, Pai. Nós colocamos todas essas vidas diante do Senhor. Obrigado pela vida do Guilherme, que está aqui conosco. Deus, nós continuamos a colocar as nossas vidas no centro da Tua vontade, Deus, e queremos viver na Tua dependência, Pai. Que as pessoas que nos acompanharam, Deus, ó Pai, nessa live, que elas sejam abençoadas pelo Senhor, que elas sejam tocadas pelo Teu poder, que elas sejam restauradas. Abençoa a vida do Aguinaldo, que nos acompanhou. Deus, a vida do Rogério Caetano. Deus, derrama a Tua graça sobre essas vidas, restaura, sustenta e fortaleça, Pai. Abençoa a vida da minha esposa, do Tarso. Cuida deles, guarda-os, Deus, livra-os de todo mal. Eu coloco a minha família no centro da Tua vontade, que o Senhor esteja cuidando de cada um. Obrigado por esse tempo. Eu quero colocar diante do Senhor a vida da Laís, do Vaguinho, da Liz. Deus, a Laís que está grávida, que o Senhor esteja estendendo a Tua mão sobre ela, derramando da Tua graça, Deus, ó Pai, que essa criança, Deus, ó Pai, seja cheia de vida. Deus, que ela seja cheia da Tua presença, Deus, ó Pai, tocada
pelo Senhor, Deus, ó Pai, que ela venha para trazer alegria e trazer, Deus, ó Pai, a esperança e a restauração, Deus, ó Pai, daquilo que nós precisamos. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida da nossa família. Nós te louvamos. Eu abençoo cada um que nos assistiu, cada família, cada lar, cada casa, e que o teu nome seja glorificado, Pai. Obrigado por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós continuamos na nossa promoção da caneca branca, tá? R$15, metade do preço, um desconto aí de 50%. Essa aqui é a caneca pretinha, Biamém, seja homem. Ó o bigodão aqui, ó. Tá vendo? Você escolhe o que melhor combina com você, para você dar de presente aí pro esposo, namorada, ou namorado, ou noivo, né? E que Deus esteja te abençoando. Obrigado porque você nos acompanhou até aqui. A caneca pretinha é 30, tá? E a branca está na promoção, R$15. Deus te abençoe. Obrigado por esse tempo e que segunda-feira você esteja conosco novamente e que o nome do Senhor seja glorificado na minha e na sua vida. Um abraço e até segunda-feira.